Aqui é o primeiro grupo do seu trabalho de biologia. A gente vai falar sobre aqui as relações harmônicas intraespecíficas. O grupo é de 3 integrantes, que é o Enzo Bizelli, que sou eu, o Lucas Cancela e o Hermédio. Sem muita enrolação, eu já vou começar falando aqui que as relações harmônicas intraespecíficas, elas têm uma peculiaridade, até uma particularidade, que chama muita atenção, que é a divisão do trabalho que elas têm. Um bom exemplo são as formigas, vespas, cupins, esses mais insetos, né? São os insetos sociais que chamam, né? As abelhas operárias também, aquelas que fazem os cogumelos, as colmeias e tal. E também aqui, elas além de terem um trabalho muito junto, né? Trabalharem muito juntas e dividirem todo o trabalho entre si para que ninguém saia prejudicada. Elas gostam de que não tenha também um prejuízo naquilo que elas estão trabalhando juntos, né? Aí, um dos exemplos de relações harmônicas, não de insetos, mas sim de algo em si mais profundo, é a colônia e a sociedade. Óbvio que tem outros exemplos, mas os comuns, assim, mais falados, é a colônia e a sociedade. Eu vou falar um pouco mais sobre as relações ecológicas. As relações ecológicas intraespecíficas são relações em que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Aí elas são separadas em duas, a harmônica e a desarmônica. A desarmônica, ela acontece em indivíduos da mesma espécie que competem por um ou mais recursos que são necessários para a vida deles. Na maioria das vezes, esses recursos não estão em grande quantidade e no ecossistema deles. Então, ele pode delinear uma população, principalmente por causa do seu tamanho. As relações intraespecíficas harmônicas, elas são separadas em duas também, a colônia e a sociedade. Na colônia, os indivíduos da mesma espécie que vivem e necessitam estar agrupados interagem de forma que proporciona vantagem a todos os indivíduos. Nesta há a divisão de trabalho, onde todos desempenham funções vitais para o grupo. Na sociedade, cujos grupos possuem sistema de comunicação e cooperação com divisão de trabalho, e elas possuem independência e mobilidade em relação aos outros grupos, uma vez que estão separados. E dessa forma, podem inclusive compor um novo grupo, diferente do qual se originou. As sociedades também podem ser isomorfas ou heteromorfas, e seres humanos e insetos sociais, como abelhas e cupins, por exemplo. As colônias podem ser de dois tipos, heterotípicas e heteromorfas. A diferenciação entre eles é a divisão do trabalho. Temos também homotípicas e homomorfas. Não se vê diferença entre eles e também não há divisão de trabalho entre eles. As relações ecológicas intraespecíficas podem ser desarmônicas, como a competição intraespecífica e o canibalismo. Na competição intraespecífica, os organismos da mesma espécie competem os mesmos recursos, que são disponíveis limitados no meio. Já no canibalismo, um organismo mata e devora outro organismo da mesma espécie, como por exemplo, uma aranha, que devora um macho após a cópula. E esse é o nosso trabalho das relações hormônicas intraespecíficas.